Fala pessoal, tudo bem? Turma, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira. Sexta-feira maravilhosa, inclusive, hein? Sexta-feira maravilhosa. Bora iniciar os nossos trabalhos de hoje falando aqui sobre o Dallas Mavericks, mas especificamente sobre o Luka Doncic. Seguinte, o Dallas, como todos vocês sabem, tá passando por um momento muito difícil na temporada. O time hoje se encontra fora da zona de play-in. Se a temporada termina hoje, o Dallas não vai para a pós-temporada, o que com certeza seria um baita de um vexame, até porque esse mesmo time disputou as últimas finais de conferência, é um time que tem Luka Doncic, é um time que tem Kyrie Irving, então é uma situação muito complicada e as chances, né, do Dallas passar por esse vexame são grandes, né? O calendário do Dallas é um calendário bem complicado até o fim da temporada e os concorrentes do Dallas estão jogando muito bem. Oklahoma, o próprio Los Angeles Lakers, Minnesota, Golden State, são times que estão jogando bem mais do que o Dallas, então é uma situação muito complicada, muita gente tem sido criticada, o Jason Kidd, a diretoria, o próprio Kyrie Irving são os principais alvos de críticas por conta dessa fase ruim, mas um personagem que tem sido pouco criticado, para não dizer nada criticado, é o Luka Doncic, né? As pessoas, os analistas, né, os próprios fãs do Dallas não têm criticado o Luka porque o Luka é visto como a única esperança desse time fugir desse vexame, desse time sair dessa situação ruim e ir para a pós-temporada. O Luka, ele é considerado o único jogador que de fato está entregando o que é esperado dele. Só que o comentarista Jay Williams, ele deu algumas declarações ontem que pegaram muita gente de surpresa, porque pela primeira vez o Luka foi criticado. O Luka foi responsabilizado por esse momento ruim do Dallas. Vou ler aqui as declarações do Jay Williams e dar a minha opinião sobre elas. Ele começou falando o seguinte: eu sei que o Luka vive momentos difíceis, pois ele mesmo reconheceu isso. Tem sido bem aberto sobre as suas emoções e acho que isso é bom. É a primeira vez, afinal, que fala sinceramente sobre a sua frustração. Mas, no fim das contas, esse é o seu time, é a sua responsabilidade. Essa situação levanta dúvidas, certamente, sobre a sua capacidade de liderança. Então, o Jay Williams ele falou que é legal o Luka falar sobre a sua frustração, só que ele transparecer a sua frustração pode acabar levantando dúvidas sobre a sua liderança. E aqui eu já quero deixar bem claro uma coisa, tá? Existem tipos diferentes de liderança. Existe aquele líder mais vocal, né, o cara que lidera pela voz, como por exemplo o Draymond Green. O Draymond Green é um líder vocal. Existe o líder técnico, que é o cara que lidera por ser o melhor jogador do time. Pegando aí do Golden State de exemplo, é o caso do Stephen Curry. O Curry não é um líder vocal, não é. O Curry é um líder técnico, mas isso não muda o fato dele ser um líder. Tem o líder que lidera por exemplo. O Michael Jordan era esse tipo de líder, era um cara que liderava pelo exemplo. Ele dava 110% em quadra e os caras acompanhavam ele. Então existem diferentes tipos de liderança. O Luka, na minha opinião, ele é muito mais um líder técnico do que um líder vocal. E as pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse tipo de liderança. Na minha opinião, o Jay Williams tá cobrando aqui uma parada que não é do Luka. Tá cobrando uma postura de exemplo, de imponência, algo que o Luka não é. O Luka, ele é um líder técnico, tá? A forma do Luka liderar é destruindo dentro de quadra. E se tem uma coisa que não dá pra cobrar do Luka, né, é o aspecto técnico do jogo, porque o Luka tá entregando muito, tá? Então,
Eu já não concordo muito com essa cobrança que o Jay Williams, né, fez. Mas, seguindo aqui, ele segue falando sobre essa postura do Luka e ele dá alguns exemplos de falta de boa conduta dentro de quadro. O Jay Williams ele não gosta do fato do Luka ficar reclamando toda hora com a arbitragem. Ele falou o seguinte: a culpa não é toda de Luka, obviamente. Sei que é frustrante ter um novo time e perder várias partidas. A sensação de que as coisas não vão dar certo é ruim, mas detalhes como a linguagem corporal, por exemplo, dizem muito. E nesse sentido, Luka é muito desencorajador. Em vez de reclamar de todas as decisões do árbitro, por favor, volte para a defesa. De novo, são tipos diferentes de liderança. Dando como exemplo de novo o Draymond Green. Você quer um cara que reclama mais da arbitragem do que o Draymond Green? O Draymond Green reclama toda hora. O próprio Curry reclama toda hora. Todo mundo reclama. É um fato que o Luka, ele sempre se sente prejudicado durante o jogo? É verdade. Pelo jeito que o Luka reclama, parece que tem um complô contra ele dentro de quadra. É irritante, de fato, o Luka ficar reclamando toda hora. Só que é o jeito dele, entendeu? Tem jogador que não reclama, tem jogador que reclama muito. O Luka reclama pra cacete. É irritante? É irritante. Mas pra mim isso não muda, sabe? Não diminui a liderança dele dentro de quadra. Que, de novo, é uma liderança técnica. Ele não é um líder vocal. Ele não é. Ele não é no Dallas, ele não é na seleção da Eslovênia, porque o líder da seleção é o Goran Dragic. Ele não era líder no Real Madrid, até porque era um moleque, e ninguém ouvia tanto ele, mas ele era um líder técnico daquele time. Então, sabe, eu acho que o Jay Williams, ele tá achando que o Luka é outro jogador. Ele tá cobrando coisas que, cara, não é do cara. É a mesma coisa de eu ser um cara extremamente tímido e num trabalho ali de faculdade, o professor me cobrar falar mais, ser extremamente espalhafatoso. Não é, porque não é meu, sabe? Não é algo, sabe? Não é uma coisa que eu faço, é algo que não é natural a mim. E pra mim o Jay Williams, ele tá cobrando umas coisas, sabe? Ah, para de reclamar e volta pra defesa. Pô, cara, é o jeito dele, entendeu? E ele até fecha o seu discurso falando que ele tem que se inspirar no LeBron James. Pô, cara, o LeBron reclama pra cacete também. Obviamente que o LeBron, por ele ser o LeBron, ele tem uma liderança completamente diferente. E o LeBron, ele consegue unir o melhor de cada tipo de liderança. Ele é um líder técnico, ele é um líder vocal pra caramba, ele é um cara que lidera sim pelo exemplo. Entende? O LeBron, ele é um ponto fora da curva. Comparar qualquer pessoa com o LeBron, cobrar que qualquer pessoa seja um líder igual o LeBron é covardia, porque ninguém é um líder igual o LeBron. O LeBron é um dos grandes líderes, né, que a NBA já teve. Ele é um puta de um líder. O elenco ama o LeBron, porque ele é um líder absurdo. Então, assim, eu concordo que o Luka tem que ser responsabilizado, ele não tá livre de culpa, se o time tá ruim, também tem uma parte de culpa dele, mas cobrar, sabe, que ele não pode ficar falando que tá frustrado, a linguagem corporal dele tem que melhorar, pô, velho, sabe? Pra mim, o que o Luka tem que fazer é entregar dentro de quadra, ele tá entregando. Em alguns momentos falta um pouquinho, mas o cara ele já, sabe, ele já tá entregando tanto. Pra mim o Luka, na escala de culpados pelo momento ruim do Dallas, o Luka é um dos menos culpados. Um dos menos culpados. Pra mim o maior culpado é a diretoria, depois é o Jason Kidd, e aí depois, vem Kyrie Irving, que pra mim tem culpa no cartório, acho que o Kyrie não tá entregando o máximo que ele pode, sabe? E tudo bem, porque ele chegou agora no time, mas infelizmente ele é parte ali do problema. E só depois é o Luka. Pra mim o Luka é o menos culpado. Tanto que quando ele deu aquela entrevista se mostrando
frustrado, eu senti muito porque eu vi que aquilo era um cara que tá fazendo de tudo em quadra e que não tá tendo resultado. Então, eu respeito a opinião do Jay Williams, tá? Eu até concordo em algumas coisas, né? Em alguns pontos que ele levantou, mas na boa, de novo, pra mim o Jay Williams, ele tá cobrando uma coisa do Luka que é algo que ele nunca prometeu. O Luka nunca prometeu ser um puta líder, por exemplo, ser um líder vocal. Ele nunca prometeu isso. O que ele prometeu quando ele chegou na liga foi: vou ser o líder técnico desse time. E é o que ele tá fazendo. Ele é o líder técnico do time. O resto do time agora né, acompanhar ele. Ah, Luiz, você acha que o Dallas precisa de ter um líder vocal? Eu acho que sim. Tanto que, se eu sou a diretoria do Dallas, na próxima off-season, eu vou atrás do Draymond Green. Eu acho que você ter um cara desse no time faz muita diferença. Pega os últimos times campeões da NBA. Todos esses times tinham esse cara. Tinham esse líder vocal pra caramba. O Giannis, além dele ser um líder técnico, um líder de exemplo, ele também é um líder vocal. Ele tem uma liderança parecida com a do LeBron. Eu falei que era injusto, né, cobrar de alguém uma liderança igual da do LeBron, mas o Giannis dá pra cobrar, porque o Giannis tem uma liderança parecida. E isso é algo que todo time campeão precisa. Eu acho que o Dallas precisa ter um cara assim. Um cara pra, sabe, pra carregar o piano do Luka. Pra atrair as críticas que iriam pro Luka. Eu acho que o Dallas precisava de um cara assim. Mas esse cara não é o Luka. E pra mim cobrar isso, desculpa, é injusto. Pra mim é injusto cobrar isso do Luka. Pelo menos na minha opinião. Tem uma opinião diferente? Você acha que o Luka deveria ser um líder mais vocal, que ele deveria dar mais o exemplo? Te incomoda ele ficar reclamando com a arbitragem? Você acha que isso prejudica o time? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para seus amigos, que é muito importante, ativa as notificações. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.